Olá a todos, eu sou a Ana Paula, professora no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão, em Goiás, e eu vou abordar a gestão e uso dos recursos hídricos no contexto da pandemia do coronavírus, com reflexões sobre o território nacional, e eu começo abordando essa figura com percentuais, né, que nos fazem refletir que nós somos água, pois temos 81% de água no nosso sangue, 64% na nossa pele, 75% nos nossos músculos, por exemplo. E é importante ressaltar que há uma manutenção da quantidade de água no planeta Terra, variando apenas a qualidade, sendo que, no que tange a geografia das águas na Terra, 97,5% é água salgada. E, nesse contexto ainda, 2,5% é água doce, sendo que desse percentual, 69% está em áreas de difícil acesso, como as geleiras, 30% em águas subterrâneas e 1% águas superficiais. No Brasil, o país representa 12% das reservas hídricas mundiais, sendo que 70% está na região amazônica. Então, 70% dessas reservas hídricas estão localizadas na região amazônica. Nesse sentido dessa distribuição espacial desigual, a gestão hídrica ela vem para harmonizar a oferta e a demanda. Né? E nesse sentido, também o gerenciamento com todo o seu arcabouço administrativo. E aí a gente aborda também que a Constituição já trazia a competência da União para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definir os critérios de outorga de direitos de uso da água bruta. Além disso, trazia também que as águas são bens públicos de domínio da União ou dos Estados, sendo que não existem águas de propriedade dos municípios nem águas particulares. Nessa figura podemos ver nos traços azuis e vermelhos, né, a dupla dominioridade das águas no território nacional, sendo que os traços azuis representam o domínio estadual e os traços vermelhos o domínio da União. Sendo que os corpos d'água de domínio da União representam aí os rios transfronteiriços e aqueles que percorrem 2 ou mais estados. E os corpos d'água de dominialidade dos estados, no caso de águas subterrâneas, e daqueles que têm nascente e foz no mesmo estado. E na evolução da gestão hídrica nacional, é importante ressaltarmos que temos um divisor de água nessa gestão. Primeiramente, a partir ali de 1934, nessa linha do tempo que vocês podem ver na tela, temos um modelo burocrático com excessiva centralização e burocracia estatal, e temos também um modelo econômico-financeiro com prevalecência de grandes estatais do setor elétrico também. Após 1997, com a Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e a criação da Agência Nacional das Águas em 2000, temos, então, um modelo integrado com a gestão descentralizada e participativa. Então, o modelo brasileiro da Política Nacional de Recursos Hídricos é baseado no tripé: gestão descentralizada, participativa e integrada, além da participação do poder público, dos setores de usuários de água bruta, da sociedade civil organizada. Né? E em relação aos fundamentos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, citamos que a água é um bem de domínio público, já descrito ali no artigo 1º, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, sendo que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desidentação de animais. E a gestão hídrica, ela deve proporcionar os usos múltiplos das águas, utilizar a bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão, ser descentralizada e participativa, envolvendo aí o poder público, usuários e as comunidades. É importante ressaltar a diferença conceitual entre bacia hidrográfica e rede de drenagem, essa última referente somente aos cursos d'água. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz uma abrangência, né, mais conceitual para uma conceitualização da bacia hidrográfica topográfica, né? E as bacias, no que tange aos seus comitês de bacia, representam aí os parlamentos das águas, né? E nesse sentido, questões de território e relações de poder. Então, aqui nessa figura, eu trago as regiões hidrográficas brasileiras, né, definidas ali pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e a definição também de bacia hidrográfica topográfica e hidrogeológica,
sendo que é importante vermos na figura B que uma bacia hidrogeológica, uma mesma bacia, né, um mesmo curso hidrogeológico, ele pode contribuir para duas bacias, no caso, duas ou mais bacias. E é importante ressaltar também que o município não gere água, mas gere solo urbano. Então, a gente tem os sistemas municipais de abastecimento de água ou concessões, temos a fiscalização pelo município da qualidade da água pós-tratamento e distribuição. E é importante ressaltar que no município estão os gestores, né, a figura da descentralização de fato, e a gestão hídrica por bacias. Então, o território das bacias está nos municípios. Nesse sentido, eu trago também essa diferenciação de usuário de água bruta e consumidor, aquele que paga uma taxa pela água pós-tratamento. Em relação aos fundamentos, é importante ressaltar também que a gente tem os usos múltiplos, né, os usos prioritários, sendo que os usos prioritários, em caso de escassez, reforçando, referenciam ao abastecimento urbano, humano e desanitação animal, sendo que os usos múltiplos abordam todos os usos, por exemplo, produção de energia, irrigação e etc. Nesse sentido, dessas diversas utilizações, temos o conceito de usos consuntivos e não consuntivos, sendo que os usos consuntivos referem-se àqueles que há um consumo efetivo de água, por exemplo, irrigação, usos domésticos, e o uso não consultivo referente àqueles em que o consumo de água não ocorreu ou é muito pequeno, por exemplo, navegação e recreação. E, nesse sentido, ainda a gente tem usos mais exigentes ou menos exigentes, né? Por exemplo, recreação, contato primário com a água, abastecimento doméstico, são usos mais exigentes, a qualidade precisa ser melhor. E usos menos exigentes, por exemplo, a navegação. E, nesse sentido ainda, a gente tem as classes de água, né, referentes aos usos mais exigentes e a qualidade, sendo que classe especial, por exemplo, refere-se a uma qualidade da água excelente, né, e está de acordo, tem que estar de acordo aos usos mais exigentes. E, num contexto oposto, a classe 4, por exemplo, representa uma qualidade ruim da água e também representa aí usos menos exigentes. E do total de água consumida no Brasil, a gente chama a atenção para esse material disponibilizado pelo relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, de 2019, temos a irrigação como uma forte usuária de água bruta no território nacional. E isso, está aí as 5 regiões do Brasil. Então, a gente tem esse percentual de irrigação, né, seguido aí de, por exemplo, abastecimento urbano, né, a gente observa na região Nordeste, região Sul, são as regiões em que há maior uso, né, para irrigação, por exemplo, de acordo ao material de divulgação da conjuntura dos recursos hídricos. E, nesse sentido, né, falando de usuários de água, consumidores de água, eu trago aqui o contexto do saneamento básico, para entender o saneamento básico. A gente tem aí, inicialmente, a Lei 11.445 de 2007, né, o antigo marco legal do saneamento, trazendo aí questões relacionadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais, resíduos sólidos, e a ausência do serviço de água tratada e coleta, além de tratamento de esgoto, representam aí um risco à qualidade de vida das pessoas. A obrigatoriedade do Plano Nacional, do Plano Municipal de Saneamento Básico, quer dizer, prevista aí nesse Plano Nacional de Saneamento Básico, promulgado aí em 2013. E, em relação ao Plano Municipal, né, representa, então, segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das desigualdades sociais, desenvolvimento econômico municipal. E, além disso, o plano também representa aí o contexto da qualidade ambiental dos rios urbanos. E desde a Constituição, né, no artigo 21, por exemplo, né, tratava com a União e a competência para instituir diretrizes para o saneamento básico. E aí, dando seguimento no artigo 23 também, trazia a competência comum dos entes federativos para o saneamento e a melhoria de condições habitacionais. E já no artigo 200, compete ao SUS, além de outras atribuições no termo da lei,
participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento, além de fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido também o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. Então, o saneamento básico, como atividade incluída no conceito de desenvolvimento urbano, né? Saneamento, habitação, transporte urbano. E, nesse sentido, né, um sistema básico de abastecimento de água potável, né, a gente tem desde a captação no manancial, os componentes iniciais, né, até o ponto de entrega, as instalações das residências, dos comércios, enfim. E envolve, então, a política de recursos hídricos, envolve políticas ambientais e de saneamento. Nesse sentido ainda, né, saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição de 88. E essas diretrizes, né, do marco antigo do saneamento, diretrizes nacionais para o saneamento e para a política federal de saneamento básico, foram regulamentadas em 2010. Essa lei também aborda, como eu disse, o plano municipal de saneamento básico, que tem que estar compatível com os planos de recursos hídricos da bacia abrangida pelo município. Isso é muito importante. A partir da Portaria Federal 2914 de 2011, do Ministério da Saúde, trouxe aí procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, seu padrão de potabilidade. Né? Então, os municípios e suas secretarias de saúde, na ação de inspeção da qualidade da água. E eu cito também a resolução CONAMA 357 de 2005 sobre a classificação dos corpos d'água, diretrizes para o enquadramento e padrões de lançamento de efeitos. Além disso, a resolução CONAMA 396 de 2008, trazendo aí a classificação de diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. Além disso, o Decreto Federal 5.440 de 2005, trazendo aí definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento, além da divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano. Trago também algumas informações referentes do painel de saneamento Brasil de 2018 sobre a relação entre a população com acesso e sem acesso a abastecimento, a esgoto tratado, e questões, refletindo isso como questões sociais. Então, nesse quadro aqui, né, referente a dados de 2018 do painel de saneamento, eu trago que tem dados de 16,4% de parcela da população brasileira sem acesso à água e 46,9% de parcela da população sem coleta de esgoto. Né? Então, a gente tem aí, por exemplo, em 2018, a partir de dados do DataSUS, 2.180 óbitos por doenças de veiculação hídrica. E até a diferença de renda entre pessoas com saneamento e sem saneamento no Brasil. São diferenças bem alarmantes. Além também disso, níveis de escolaridade em relação a moradias e com acesso a saneamento e sem acesso a saneamento. Então, são dados que refletem não só uma questão ambiental, mas uma questão social muito gritante no país. E daí a gente se pergunta, né? As medidas de prevenção ao novo coronavírus são acessíveis a todos? Disso, as medidas iniciais divulgadas, né, como lavar as mãos, a gente precisa de água e sabão. Então, representa aí a primeira dificuldade, que é a vulnerabilidade. Não só para lavar as mãos, mas também para a higiene, né, de higiene de itens de uso pessoal, além de higiene de domicílio. Isso para reforçar esse material de divulgação, abordando aí que água e sabão são melhores armas contra o coronavírus, né? Armas baratas contra o coronavírus, mas também a gente se pergunta, são acessíveis a todos? Não. E aí eu trago alguns estudos sobre a sobrevivência do novo coronavírus na água e no esgoto. Sendo que em estudo publicado por Casanova e colaboradores em 2009, mostraram a persistência de vírus semelhantes ao SARS-CoV-2 em águas naturais e no esgoto por mais de 10 dias.
a possibilidade de contaminação por meio de gotículas provenientes do esgoto infectado, sendo que testes in vitro por Wang e colaboradores em 2005 mostraram a persistência do vírus responsável pela SARS em águas de torneiras sem desinfecção, adição de cloro, águas residuais de hospital, esgoto doméstico, sendo aí uma permanência do vírus por 2 dias a 20 graus Celsius. A permanência também do mesmo vírus em fezes e urinas entre 3 e 17 dias. E nos estudos também mostraram que o SARS-CoV é mais suscetível ao processo de desinfecção do que a Escherichia coli, né? Então, a importância do cloro. Sendo que as práticas padrão de cloração no sistema de águas residuais municipais podem ser suficientes para desativar os coronavírus. Então, a monitoração do cloro residual disponível durante o tratamento é imprescindível. Trago aqui também a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde, a Portaria 05 de 2017, sendo que após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual líquido, de 0,5 miligrama por litro, sendo obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 miligrama por litro em qualquer ponto da rede de distribuição. E a cloração, ela deverá ser realizada em pH inferior a 8 e em tempo de contato mínimo de 30 minutos. Eu reforço, então, quanto é imprescindível a cloração. E a ideia da fervura, a questão da fervura da água durante 1 ou 2 minutos, constituindo um método de desinfecção eficaz. E nesse sentido, eu abordo aqui dados da Fiocruz, dados do ano passado e desse ano, em que eles divulgaram que para a limpeza de embalagens deve-se diluir uma parte da água sanitária em 9 partes de água. Para desinfecção de alimentos, né, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. E foi revalidada em 8 de março de 2021, né, pela Organização Mundial da Saúde, afirmando aí que o novo coronavírus, causador da Covid-19, não é mais resistente ao calor do que outros vírus e bactérias encontrados eventualmente em alimentos, reforçando aí a informação sobre a fervura que eu passei há pouco. Então, a Fiocruz e a OMS trazem essas informações de que alimentos cozidos e ou aquecidos a pelo menos 70 graus Celsius estão inseridos nas boas práticas de higiene também. E aqui uma figura, né, de divulgação de quem é esse coliforme fecal, essa bactéria aí encontrada no intestino de humanos e animais de sangue quente, que podem se multiplicar em temperaturas acima de 44 graus Celsius, por isso que são chamadas de termotolerantes, né, os coliformes fecais. E aqui eu trago algumas informações, né, de noticiário sobre o monitoramento dos esgotos na região metropolitana de Belo Horizonte. Né, então, alguns dados aí de vários portais de notícias sobre esse monitoramento. Além disso, há um projeto da Universidade do ABC que permite a detecção do Covid no esgoto, ali na região metropolitana de São Paulo. E aqui eu trago também, né, da Organização Mundial da Saúde, o material de divulgação Progressos na Água Potável, Saneamento e Higiene das Famílias entre os anos 2000 e 2017, foco especial nas desigualdades, e nesse relatório eles abordam que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água potável gerenciados de forma segura. 4,2 bilhões de indivíduos não têm acesso a esgotamento sanitário. E 3 bilhões de pessoas não possuem instalações básicas para lavar as mãos, por exemplo, de forma adequada. E trazendo a realidade novamente para o Brasil, né, segundo o Instituto Trata Brasil, dados de 2018 e 2020, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, 43% da população possui esgoto coletado e tratado, 12% ainda se utilizam de fossa séptica, né, como solução individual, 100 milhões de pessoas vivem em localidades sem acesso à coleta de esgotos, né? E daí a gente insere a vulnerabilidade a doenças e comprometimento do sistema imunológico, sendo que em 2018, 233 mil internações por doenças de veiculação hídrica, né, foram detectadas, sendo que 50% dessas internações eram crianças de 0 a 5 anos.
E aqui eu trago também material de divulgação do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, dados de 2019, mostrando aqui a região norte, seguida da região nordeste, como os menores índices de atendimento total de esgoto. A região norte com 12,3%, a região nordeste com 28,3%, sendo que a região sudeste apresenta os melhores resultados, com 72,5%. Nesse sentido também, quanto ao índice de atendimento total de água, a gente tem dados com menos atendimento na região norte, novamente, seguido também da região nordeste, sendo que na região norte com 57,5% de índice de atendimento, e a região nordeste com 73,9% de atendimento. E também a região sudeste aí com os melhores índices, nesse caso, 91,1%. Nesse sentido, algumas medidas de emergência propostas pelas organizações de estudiosos nesse contexto da pandemia, referentes à suspensão nos cortes de fornecimento de água para assegurar um fornecimento regular, a interrupção da cobrança nas contas de serviço para as populações vulneráveis, expansão do abastecimento para áreas não atendidas, garantias às populações em situação de rua em relação às condições de higiene, além de outras demandas, obviamente. Garantia de acesso à água potável nas comunidades rurais, e a questão dos carros-pipas e a qualidade da água nesses carros-pipa, que é importante ressaltar também. São dados do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS. E trago também essa discussão do novo marco legal de saneamento, aí a partir da Lei Federal 14.026, de julho de 2020, que, segundo os estudiosos, foram 100 debates com a sociedade e entidades de atuação na área, e segundo o ONDAS, aí uma inserção e uma prevalência, a partir desse novo marco legal, do monopólio privado da água e esgoto no país. E também a necessidade de efetivação do antigo marco legal, que não foi feito. Necessidade de integração do saneamento com políticas públicas de habitação, saúde e, obviamente, recursos hídricos. O setor público ainda é o que mais investe em saneamento, e disso a gente traz o exemplo de Manaus, mais de 20 anos de gestão privada, mais de 600 mil pessoas sem acesso à água potável. Banco Mundial e o apoio à privatização dos serviços de água e esgoto aqui no Brasil. E a gente cita também a Emenda Constitucional 95/2016 e o corte de investimentos em diversas áreas, incluindo saúde e educação, por exemplo. Além disso, o novo Marco Legal de Saneamento atribui à Agência Nacional de Águas e Saneamento, uma mudança aí na nomenclatura, a competência para editar normas de referência sobre os serviços de saneamento. E destacamos também metas com esse novo marco legal, como, por exemplo, a meta de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033, meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033 também, ações para diminuição do desperdício de água e aproveitamento da água da chuva, estímulo de investimentos privados através da licitação entre empresas públicas e privadas, o fim do direito de preferência a empresas estatais, um ponto bastante conflituoso, e se as metas não forem cumpridas, as empresas podem perder o direito de executar o serviço. E o que pode ser analisado e estudado sobre a relação saneamento e pandemia? Onde estão, no caso, as populações sem acesso à água potável? Quais medidas emergenciais deveriam ter sido tomadas? Quais medidas para longo prazo? O que fica de lição? Falta de saneamento, a indicação de vulnerabilidade às doenças de veiculação hídrica e vulnerabilidade da imunidade também. É preciso um estudo amplo de escala local, tanto urbana quanto rural. A qualidade da água fornecida pelos sistemas de captação, tratamento e distribuição, monitoramento de possíveis contaminações ao longo da distribuição, monitoramento do cloro residual, muito importante, monitoramento de contaminações no esgoto também, como mostramos aí estudos em Belo Horizonte e na região metropolitana de São Paulo também. E trazemos também
essa figura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU como questionamento, né, como ficam esses objetivos no país na Emenda Constitucional 95 de 2016, e o congelamento de gastos oficiais por 20 anos, gastos sociais por 20 anos, desculpa. Alguns links sobre a temática, alguns artigos publicados, que ficam disponíveis nesse material também, e obrigada pela atenção e meios de contato na tela.